Tu já se sentiu tão sozinho que um simples abraço seria suficiente? Esse mês viralizou a história, eu acho que todo mundo já assistiu a história daquele macaquinho que foi rejeitado pela própria mãe e passou a andar para cima e para baixo, arrastando uma pelúcia e ficando abraçadinho nessa pelúcia. Então, essa é a história do macaquinho Punch, né? É um macaquinho japonês, ele é filho de macacos japoneses. Ele nasceu em um zoológico no Japão e ele foi rejeitado pela mãe. E aí os tratadores do zoológico ficaram com pena, né, por ele ter sido rejeitado pela mãe e deram uma pelúcia para ele que era um orangotango. E ele encontrou nesse orangotango o afeto que ele não recebeu da mãe, e aí ele andava para cima e para baixo com esse macaquinho. E esse macaquinho que ele andava, né, passou a ser o porto seguro dele. Então, toda vez que ele sofria uma nova rejeição, né, até tentaram introduzir ele no próprio grupo dos macaquinhos, não só a mãe, mas no grupo, ele sempre sofria uma nova rejeição. E aí, então, toda vez que ele sofria, às vezes ele era empurrado, às vezes os macaquinhos não queriam contato com ele, ele voltava para essa pelúcia, abraçava ela, enfim, tá nos vídeos aí, tá nas redes sociais, vocês podem procurar. Procurem pelo macaquinho rejeitado, enfim, que vocês vão ver os vídeos e é bem emocionante. E por essa razão eu vim aqui conversar sobre esse vídeo, porque ele não diz respeito só ao macaquinho. A questão da rejeição, ela vai muito além, e a rejeição, ela ativa em nós algo muito primitivo, que é a nossa necessidade de conexão, a necessidade de estar com outras pessoas, de estar em contato com outras pessoas, porque eu já falei isso em outros vídeos também, nós não somos uma ilha, nós precisamos de outros seres humanos, nós precisamos dessa troca, e é por isso que se sentir rejeitado, ser rejeitado, nos fere tanto, né? E a gente se sensibiliza tanto com a história desse macaquinho justamente porque isso toca em nós de uma forma muito profunda. Justamente porque não é só o ego que atinge, né? É o nosso próprio instinto, né? A nossa própria necessidade de estar com outras pessoas e é por isso que é tão profundo em nós e por isso que nos causa tanta emoção, né? Tanta dor ver o vídeo do macaquinho sendo rejeitado e procurando ali consolo, alento em uma pelúcia. Esse vídeo do macaquinho viralizou tanto, mas tanto, assim, tem milhões de visualizações, justamente, né, por ele tocar nesse ponto tão profundo, porque ele mexe conosco porque ele fala de perda, ele fala da carência, do nosso apego, do nosso afeto e justamente, como eu falei, da nossa necessidade de conexão. E na vida, nós também, quando a gente sofre algum tipo de rejeição, quando a gente sofre alguma perda, a gente busca um ursinho para nós. E os nossos ursinhos podem ser relacionamento errado, quando a gente sofre uma rejeição e vai buscar consolo logo em outra pessoa e essa pessoa, às vezes a gente percebe que é a pessoa errada, que não é a pessoa que a gente precisava, o que a gente de fato queria. A gente foi lá só porque a gente precisava de um ursinho para provar que a gente tem capacidade de encontrar outra pessoa, mas às vezes a gente tem que ter atenção e tem que cuidar para não entrar numa furada, né? E às vezes a pessoa errada pode nos afundar ainda mais, pode nos deixar em estado de depressão, pode arruinar a nossa vida. Então tem que ter muito cuidado com isso quando a gente vai buscar o nosso ursinho, o nosso consolo. Tem pessoas que buscam o seu ursinho no trabalho e às vezes acabam trabalhando demais ou às vezes querem se focar só no trabalho, só que muitas vezes não se dão conta que o próprio trabalho pode estar nos adoecendo. Então, às vezes, tentar buscar ali a validação, buscar aquela falta só em trabalho, sem um lazer, sem um outro tipo de atividade ou uma outra interação, também pode ser prejudicial, porque a pessoa também pode estar aí entrando em outra furada, né? Aí vai desenvolver um burnout, vai desenvolver uma outra doença e vai acabar também estragando a saúde, né? E poderia estar bem aí e poderia estar encontrando, né, esse ursinho que eu tanto falo de outra forma. Outras pessoas, quando sofrem uma rejeição, sofrem algum tipo de abandono, vão buscar então o seu consolo, né, na alimentação. Aí também, né, que é uma outra forma de estar buscando, né, esse tipo de consolo, só que a comida pode virar aí uma compulsão alimentar, pode nos ajudar a desenvolver uma obesidade e depois para sair disso e voltar ao estado anterior é muito difícil. Tanto é que muitas pessoas hoje em dia têm se valido, então, como já falei até em outro vídeo, das canetas emagrecedoras ou de cirurgias, enfim, para tentar perder o peso, quando na verdade está tudo aqui, né? Porque a pessoa foi buscar um consolo, foi buscar na comida, que é um dos piores consolos ainda, porque a compulsão alimentar é uma coisa que é muito difícil depois de voltar atrás, porque a gente tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita concentração para poder
superar tudo isso e para poder buscar o emagrecimento, né? Porque depois que a gente acaba engordando é muito difícil de emagrecer, principalmente se a gente desenvolve esse tipo de compulsão. Outras pessoas buscam o seu ursinho ou tentam encontrar consolo com validação nas redes sociais. E aqui também tem um perigo muito grande, porque a gente sabe que a rede social é só uma pequena fatia, uma pequena parcela, uma pequena porcentagem do nosso dia. É aquele momento que a gente tá bem, é aquele momento que a gente tá alegre, a gente vai lá, tira uma foto e posta. É um recorte do nosso dia. Não quer dizer que a gente está sempre de bom humor, tá sempre sorrindo, tá sempre viajando, tá sempre comendo bem ou tá sempre feliz. Isso é uma utopia e a gente sabe que a realidade não é assim. E aí quando a gente fica, né, ali rolando o feed, né, buscando validade, ou então tentando parecer uma pessoa assim, a gente se frustra, porque a gente se espelha na outra pessoa e fica pensando, tá, mas como é que fulano ou beltrano, enfim, como é que essa pessoa tá sempre postando coisas alegres, como que ela tá sempre bem, por que ela tá sempre viajando e eu não consigo? É justamente por isso, porque ela tá te mostrando só um recorte do dia dela. Quem disse que o dia a dia dela ou que ela está sempre bem? Nenhum de nós está sempre bem. A gente tem problema, a gente tem dia de tristeza, a gente tem dia que a gente não levanta legal. Só que, claro, quando a gente vem aqui conversar com o outro, ou quando a gente está mostrando a nossa vida do outro, ninguém quer mostrar seu lado ruim, o seu lado que o dia não tá legal. Todo mundo quer vir transparecer que é feliz, que a vida tá boa e que o dia tá bom. Só que a verdade não é essa. E aí as pessoas se frustram. Então, assim, buscar a validade na rede social não é o melhor caminho. Aliás, é um dos piores caminhos também. Porque é um lugar em que a gente vive uma realidade paralela, que não é a realidade do dia a dia das pessoas. E por último, aqui que eu listei, dos nossos ursinhos que a gente busca para tentar contornar a rejeição ou qualquer tipo de abandono que a gente sofra, é fingir indiferença, é fazer de conta que aquilo não abala. Não, a gente sabe que abala. Nós somos seres que buscamos conexão, que a gente precisa estar o tempo inteiro em contato com alguém, não necessariamente em relacionamento. Mas nós somos seres sociais, então a gente precisa conversar de alguma forma, a gente precisa ter essa interação. E quando a gente finge indiferença e finge que tá tudo bem e na verdade não tá, a gente pode estar aí mascarando um problema muito maior. Porque daí a gente pode também, além de fingir indiferença, entrar nessas outras questões que eu citei antes. Entrar na compulsão alimentar, tentar buscar validação de alguma outra forma. Daqui a pouco embarcar num relacionamento errado e aí se dá mal mais ainda. Então, assim, é importante que a gente viva esses sentimentos. Se tiver que ficar na fossa, se tiver que chorar 2, 3 dias, é importante chorar, é importante viver esse tipo de luto, mas depois a gente precisa sair disso, a gente precisa seguir, porque a vida segue, bola pra frente. E se a gente fica aí batendo naquela tecla, sofrendo por aquilo, quem vai sofrer mais, quem vai se afundar mais é só a gente, porque o outro às vezes não tá nem aí. Então é muito importante a gente viver esse sentimento, tem que ser vivido para a gente poder entender, passar por esse luto, mas depois tem que seguir. Não dá para fingir que tá tudo bem quando não tá. Se tiver tudo bem, ok, mas se não tiver, tem que passar por isso e tem que seguir, não pode ficar preso nisso. Porque o que a gente tem que entender aqui como uma analogia é que o macaquinho, ele não foi rejeitado pela mãe dele porque ele não era suficiente. Ele foi rejeitado pela mãe dele porque ela não conseguiu acolher ele. Então o problema não era o macaquinho, o problema estava nela, ela não conseguiu acolher ele e ela simplesmente a rejeitou porque ela não conseguiu acolher ele, ela não conseguiu abraçar aquele filhotinho dela. E quantas vezes isso não acontece com a gente, né? Ou a gente se envolve com alguém que não tinha maturidade para aquele relacionamento, enfim, e aí não conseguiu realizar a troca com a gente, né? A pessoa era muito imatura, ela não conseguiu seguir com aquilo porque ela não conseguiu assumir a responsabilidade dela e a parte dela, né? E relacionamento é feito de 2 pessoas, né? É metade de cada um. Então, se a pessoa é imatura, ela vai te rejeitar porque ela não tá conseguindo nem lidar com ela. E aí o problema não é contigo. E aqui junto disso, né, junto com essa imaturidade, também vem a capacidade emocional de lidar com aquilo, né? Muitas pessoas entram em qualquer tipo de relação, enfim, às vezes até no trabalho, e ela não tem capacidade emocional para poder entender aquilo, para poder seguir com aquilo. E o que ela faz? Ela rejeita, ela afasta. Então, às vezes, o problema não é o outro, é quem tá tomando atitude, né? Tá tomando a atitude de rejeitar, de afastar, é ela que é o problema. Então, não é você que talvez tenha sido rejeitado. Ou aqui também, nos casos então de relacionamento, a pessoa não sabia amar, que é o caso daquela macaquinha, né? Ela não sabia demonstrar, né, num trocadilho aí, ela não sabia demonstrar afeto por aquele macaquinho, ela não conseguia acolher, ela não conseguia abraçar. E é muitas vezes isso que acontece quando a gente tá com alguém aí que não sabe demonstrar os sentimentos ou não consegue demonstrar o seu afeto, ela vai rejeitar. E vai ser como se fosse uma defesa dela. Só que a outra pessoa que recebe essa rejeição fica muito mal, achando que ela que é o problema. Só que na verdade não é ela o problema, é isso que a pessoa tem que entender. E quando a pessoa não entende, o que ela pensa? Ah, eu não sou bom o bastante, eu não sou o suficiente, o problema tá comigo. E aí
entra em depressão, vai buscar consolo na comida, já tenta embarcar em outro relacionamento para mostrar que ela é boa o suficiente, sim, e que ela não merece ser rejeitada, que ela não é rejeitada, que o problema, né, não é ela e ela quer validar isso. Justamente, o problema não é ela. Mas ela tem que entender que ela é sim boa o suficiente e ela não precisa se validar de nenhuma forma. Ela não precisa entrar em nenhum tipo de furada para tentar validar isso. Então, sabe o que é importante? Para e pensa. O problema nunca foi tu ou eu. O problema é muitas vezes tu se entregar a uma pessoa que não sabe acolher, uma pessoa que não sabe amar, uma pessoa que não sabe abraçar, né? Nesse sentido. Então, se a pessoa não sabe acolher, não adianta tu se entregar pra ela. E tá tudo bem tu precisar de um ursinho de vez em quando, tu precisar de alguma coisa para que tu se sinta acolhido. Não é esse o problema. O problema é tu usar esse ursinho de bengala. Usar esse ursinho a todo momento e achar que essa situação ela é permanente. E não é. A gente tá na fossa, às vezes a gente tá na fossa, a gente vai ficar lá, vai passar alguns dias, como eu falei, chora um pouquinho, vive esse luto, vive esse sofrimento, mas depois tu sai, larga o ursinho e segue pra vida. Porque ninguém nasceu pra viver abraçado na rejeição, abraçado no abandono. A gente nasceu pra ter relações. Então, usa o teu ursinho, depois deixa ele de lado e segue. Segue pra vida, segue pra encontrar alguém que não te rejeite, alguém que seja legal, um trabalho legal, um grupo legal pra te dar, porque às vezes a rejeição, ela parte de amigos, ela parte de um grupo, né? Quem nunca se sentiu rejeitado na escola, né? Ou se sentiu afastado daquele grupo, aquele grupo que só faz o bullying, que fica rindo da gente. Todo mundo já passou por esse tipo de rejeição. Então, por isso que o caso do macaquinho nos tocou tanto, porque todo mundo, de alguma forma, em algum momento, em algum dia, teve aquela sensação, sentiu a dor daquele bichinho como se fosse a sua, né? Ou relembrou, né? Poxa, eu vivi isso em tal época, ou isso me fez lembrar algo que eu senti parecido. E é por isso que a história viralizou tanto, porque todos nós somos aquele filhotinho em algum dia. Então era essa mensagem que eu queria deixar pra vocês, né? Eu queria falar sobre essa questão da gente, se já passou por algum momento de rejeição, se já se sentiu abandonado, não deixa isso tomar conta da tua vida e deixar a tua vida ruim, ou deixar que essa situação tome conta, né? E tu pense que tu seja o problema, ou que tua vida não esteja boa ou não seja boa. Essas coisas são pontuais. Depois o próprio macaquinho lá já encontrou um grupo que acabou aceitando ele, acabou acolhendo ele e ele não precisou mais ficar abraçado na pelúcia dele. E é justamente isso que a gente precisa fazer. Encontrar grupos, encontrar pessoas, encontrar locais em que a gente se sinta abraçado, acolhido, que sinta afeto, para que a gente possa, então, viver a nossa vida da melhor forma e se desenvolver como a gente precisa. Então, gostaria que tu me contasse, né, se tu chegou até aqui, me contasse se em algum momento na tua vida tu já se sentiu como esse macaquinho rejeitado, né, ou, enfim, se tu já precisou de alguma pelúcia, né, entre aspas, de algum amuleto emocional aí pra que tu se sentisse acolhido, pra que tu se sentisse amado. Me conta aqui nos comentários que eu vou gostar de saber e a gente pode conversar mais, tá bom? E espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e tenha sido luz, né, na tua vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!